Isso, na verdade, tem a ver com aquilo que a gente comentou no programa passado sobre o artigo do João Paulo Seixas, a inversão dos termos, das ideias, dos valores, dos conceitos, como uma prática sistemática dos movimentos revolucionários, dos movimentos de esquerda radicais. Na prática, é isso que esse pessoal faz. É distorcer a essência do que os termos existem para significar. Democracia é uma vítima disso, soberania também é uma vítima disso. Uma palavra que nós temos ouvido muito ser falada nos últimos dias, e ainda vamos ouvir muito mais. Tem artigo do Instituto Liberal ainda para sair sobre esse assunto, e muitas coisas que foram publicadas, algumas que nós vamos comentar no programa de hoje, abordam exatamente essa semântica da palavra soberania e como é que ela está sendo explorada para justificar esse regime juristocrático brasileiro, a facilidade com que os regimes autoritários e as ditaduras evocam a ideia de soberania como argumento para legitimarem o conforto, a tranquilidade da manutenção do arranjo que os mantém na circunstância em que eles se encontram privilegiados, pairando sobre a sociedade em geral. Mas, resumindo, muito resumidamente, os últimos acontecimentos da vida pública brasileira, nós tivemos, vocês já devem bem saber, as tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras impostas pelo governo Trump, pelos Estados Unidos ao Brasil, em função, argumentou o Trump, das ilegalidades perpetradas pelo regime brasileiro, da censura que afeta interesses norte-americanos, em função também das posições que o Brasil vem desempenhando no cenário internacional, sobretudo como articulador dos BRICS, naquela declaração dos BRICS aqui no Rio de Janeiro, desafiando todas as políticas de Donald Trump. Ele impôs essa tarifa de 50%. Logo depois, o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que vem protagonizando a maioria dessas decisões, decretou ali uma medida cautelar limitando a liberdade de movimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão, depois de ele ter acuado o Rodrigo Constantino, vamos lembrar aqui, o Rodrigo Constantino, que mora nos Estados Unidos, uma conta inativa dele, desde dezembro de 2023, foi alvo de uma nova investida jurídica, para não dizer selvagem, do ministro Alexandre de Moraes no exterior, processando a plataforma Rumble, que é censurada no Brasil por ele, para que fornecesse dados do Constantino como usuário e do conteúdo dessa conta, que tinha vídeos musicais e comentários políticos protegidos pelo princípio da liberdade de expressão. Logo depois disso, o Alexandre de Moraes emitiu essa medida cautelar sem nenhum propósito, dentro das investigações do filho do Jair, o Eduardo Bolsonaro. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre essa medida cautelar mais adiante, mas ele emitiu essa medida cautelar limitando os movimentos do Moraes, os movimentos do Bolsonaro, perdão, né? Porque não gostou da política norte-americana. Por isso ele tomou essa atitude, né? Logo em seguida a isso, a gente tem uma movimentação da oposição brasileira, a gente tem a decretação do governo norte-americano de uma suspensão dos passaportes para os Estados Unidos dos ministros do STF, do procurador Paulo Gonet, procurador-geral da República, uma primeira sanção individual, que era o que a oposição brasileira vinha pedindo. A oposição brasileira não pediu nos Estados Unidos um imposto, uma tarifa sobre as exportações do país. Nós, a oposição brasileira, e eu concordo com a demanda, nós estávamos pedindo um posicionamento internacional das autoridades norte-americanas sobre o que acontece no Brasil e sanções individuais, que aumentem o custo individual da manutenção desse regime autoritário. E o governo Trump começou a implementar essas sanções individuais com a imposição dessa suspensão de vistos. E é claro que a reação das esquerdas, a reação dos políticos de esquerda no parlamento, Randolph Rodrigues publicou nota falando: ministros do STF, não fiquem tristes porque o Mickey e o Pateta não vão poder recebê-los nos Estados Unidos. Nós temos os Pampas Gaúchos, nós temos as praias do Nordeste. Quer dizer, um espetáculo circense patético de choradeira por conta dessa medida que foi tomada pelo governo norte-americano, e a esquerda vem argumentando, e é sobre isso que trata o artigo da Kátia Magalhães, a esquerda vem argumentando que essas medidas afrontam a soberania nacional. Os Estados Unidos estão se metendo nas questões brasileiras, estão querendo esmagar a autonomia e a independência
do Brasil com essas medidas de sanção.